de alegria. Natural que ainda exista muita coisa para ser feita, muito trabalho ainda pela frente, mas fica aqui a nossa alegria por saber que um grupo que leva o nome de um espírito tão querido, eu tenho para mim que Meimei, ela consegue juntar cultura, é um espírito muito culto e ao mesmo tempo muito doce. Expressa cultura, expressa saber com muita doçura, com muito carinho. E isso é próprio de espíritos que alcançaram um pouco mais de autoiluminação. E o nosso tema, ele pode parecer à primeira vista que estejamos nos referindo, se formos pensar na escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, a partir do item 100, que estamos nos referindo a espíritos superiores, que já tenham despertado em si todas as suas potencialidades, ou pelo menos uma gama expressiva de potencialidades, as chamadas potências da alma, como nos informa Leon Denis. E se pensarmos deste modo, que apenas autoiluminação é algo que tenha sido alcançado pelo Cristo, por Buda, por Francisco de Assis, por Madre Teresa de Calcutá, por Bezerra de Menezes e por outros luminares, até da cultura oriental, como Gandhi, Tagore, Vivekananda, Paramahansa e Yogananda, esses que foram precursores aqui no Ocidente, trazendo ideias sobre a yoga ou yoga. Se nós formos acreditar que apenas eles eram, são ou alcançaram a autoiluminação, fica parecendo que é um ideal muito distante. É um projeto, é uma conquista pouco acessível para a maioria de nós que ainda nos encontramos no mundo de provas e expiações, às voltas com as nossas dificuldades íntimas. Mas nós poderíamos abordar essa temática por esse viés que estamos nos referindo inicialmente, à luz das culturas do Oriente. Poderíamos abordar com base na série psicológica do espírito Joana de Ângeles, série que começou a ser trazida pela psicografia de Divaldo Franco a partir do ano de 1989, em forma de livro. Porém, antes disso, através de mensagens esparsas, publicadas na revista Presença Espírita, lá de Salvador, do Centro Espírita Caminho da Redenção, publicadas na revista Reformador, da FEB, nós podemos dizer que lampejos da série psicológica já vinham sendo trazidos pelo espírito Joana de Ângeles, mas em forma de livro, a partir de 1989, com o livro Jesus e a Atualidade, que foi publicado inicialmente por uma editora não espírita e hoje se encontra na editora Leal. E existem várias mensagens do espírito Joana de Ângeles, e há uma que particularmente eu considero muito bonita, que foi psicografada por Divaldo na cidade de Assis, no ano de 2009. E ali Joana nos dá um passo a passo de como seria percorrer essa estrada chamada autoiluminação. Então, nós poderíamos abordar por esse viés. Mas resolvi, nessa noite, caminhar um pouco pela literatura do espírito Emmanuel. E Emmanuel, numa obra muito rica e muito bela, chamada O Consolador, que é de perguntas e respostas e nos faz lembrar o Livro dos Espíritos,
Lá, em algumas questões, Emmanuel nos traça também um roteiro para esse projeto, para esse processo de autoiluminação. E antes da gente entrar propriamente no que Emmanuel nos diz no livro O Consolador, que quem não leu está perdendo, e ainda dá tempo de ler, e quem já leu pode reler e novamente se deslumbrar e se enriquecer com as respostas dadas pelo benfeitor espiritual às perguntas que lhe foram dirigidas. Nós nos recordamos que no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 28 a 31, um escriba pergunta para Jesus qual é o maior dos mandamentos, qual é o primeiro dos mandamentos. E a resposta todos nós conhecemos, ainda que a referência possamos ignorar, se é Marcos, se é Mateus, se é João, se é Lucas, porque algumas dessas citações se repetem nos chamados evangelhos sinóticos. E lá em Marcos 12, nós vamos encontrar o Cristo respondendo da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua força. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu fico pensando qual seria o maior dos desafios. E compartilho com vocês essa minha divagação. O maior desafio é amar a Deus? É amar ao próximo? Ou é amar a nós mesmos? Porque quando Jesus coloca que o amor ao próximo, ele é uma espécie de consequência do amor que possamos nutrir por nós mesmos, e tendo em vista, como afirmou o evangelista Lucas, no capítulo 17 do seu evangelho, que o reino dos céus, ou o reino de Deus, se encontra dentro de nós, quanto mais nós lograrmos nos amarmos, mais nós vamos poder acessar o reino de Deus, que é interno. Naturalmente que nós temos a obra divina à nossa volta. Nós estamos numa obra divina que é o corpo físico, produto da evolução, legado que nos é ofertado, nos foi ofertado pelos nossos pais consanguíneos. Então, se o reino é interno, quanto mais nós viajarmos para dentro, sem perdermos de vista os compromissos de fora, os compromissos profissionais, doutrinários, familiares, certamente nós vamos poder desenvolver esse amor que nós precisamos descobrir, não apenas racionalmente, mas no campo dos nossos sentimentos, e descobrindo esse amor, me parece que será mais fácil doá-lo, reparti-lo com o nosso próximo, ou com os nossos próximos. Do mesmo modo que será mais fácil desenvolvermos esse amor a Deus, porque vamos sentir a divindade palpitando, vibrando, pulsando dentro de nós. Mas aí surge, então, o grande desafio. Como é que nós podemos amar a nós mesmos sem descambarmos para aquilo que Emmanuel chama de egolatria? Como amar a nós mesmos e não cairmos naquela narrativa da mitologia grega
do mito de Narciso, que, segundo a tradição, um oráculo disse para seus pais, e ele era filho de um deus, o deus do rio, e de uma ninfa, e esse oráculo, esse profeta, se assim podemos dizer, Tiresias, disse que Narciso poderia ser muito feliz, desde que ele nunca contemplasse a sua própria imagem. E Narciso, soberbo, orgulhoso, desprezava o amor das ninfas, até que um dia uma que se apaixonou por ele, chamada Eco, fica muito sentida com o desprezo que ele lhe dera e se queixa junto a uma deusa, a deusa Nêmesis, e pede que ela o castigue. E o pedido dela foi aceito. Narciso se vê nas águas de um lago e, ao se ver, se apaixona pela própria imagem. E ali ele fica e definha e narra a mesma tradição, a mesma lenda, o mesmo mito, que logo em seguida Afrodite, a deusa do amor, Afrodite se aproxima e transforma aquilo que havia restado de Narciso numa flor, a flor Narciso. Há uma versão atribuída ao escritor irlandês Oscar Wilde, que diz que as ninfas se aproximaram do lago depois que Narciso havia perecido e havia sido transformado em flor por Afrodite. E viram que o lago estava muito triste e perguntaram para o lago se ele estava sentindo a falta de Narciso, da beleza de Narciso, e que o lago, segundo o escritor irlandês, respondeu o seguinte: Narciso? Ah, sim, Narciso. E não, eu nem percebi que ele era assim tão bonito. Eu estou sentindo falta da minha imagem que eu via constantemente nos olhos de Narciso. Ou seja, moral da história, até o lago era narcisista. Até o lago não via o outro, via apenas a si mesmo. Então, Emmanuel salienta que amar a si mesmo não é um culto ao ego, não é vivermos nos autocontemplando, é desenvolvermos uma estima genuína, legítima, e que não vai na contramão do nosso progresso espiritual e nem da humildade, da modéstia, do desapego, porque não é um culto à própria imagem. É um acessar deste recanto seguro. Nas palavras de Joana de Ângeles, num de seus livros belíssimos, uma mistura de prosa com poesia, o livro Filhos de Deus, que tem uma história muito curiosa, porque Divaldo escreve esse livro com febre. Ele estava no México e praticamente inabilitado a prosseguir com as suas conferências, quando Joana lhe aparece e diz para ele que iriam escrever um livro. E ele diz que estava mais morto do que vivo. E ela disse: eu estou 100% morta e quero escrever esse livro por seu intermédio. E escreve o livro Filhos de Deus. E lá nós temos uma mensagem intitulada Recanto Seguro, na qual Joana diz que dentro de cada um de nós existe um recanto seguro. Uma frase da Bíblia, uma paisagem desértica, um córrego em festa, um céu estrelado, um amanhecer risonho, a policromia de uma pintura, um jardim, um pomar. Todos nós temos esse recanto seguro, que Jesus, a nosso ver, se referia a ele com o nome de Reino dos Céus. É curioso porque quando falamos em Reino dos Céus, parece que estamos nos referindo às colônias espirituais.
Podemos até, alargando o conceito, entender dessa maneira. Parece que estamos nos referindo aos outros planetas, às outras moradas da casa do Pai. Não estaria errado. Mas, a nosso ver, esse conceito cabe muito mais para esse universo que pulsa, que vibra no nosso mundo interior, na essência da alma imortal que somos. Então, para conseguirmos amar a nós mesmos, é preciso fazermos essa incursão, essa viagem para dentro. Lembrando que nessa passagem de Marcos, Jesus diz que é preciso amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos com coração, com mente, com força e com alma. E aí, então, nós lançamos a seguinte pergunta: nós nos amamos com todo o coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força e com toda a nossa alma? Porque se eu não me amar com essa intensidade, o meu amor pelo próximo vai ser morno, vai ser um simulacro de amor, vai ser um sentimento muito superficial. E nós não estamos dizendo aqui que nós precisamos nos apaixonar por nós mesmos. Nós estamos dizendo que nós precisamos amar a nós mesmos. Porque é esse auto-amor que vai nos conduzir à autoiluminação. A autoiluminação não é propriamente entrarmos numa postura meditativa, na posição de lótus, fazendo um mudra, fechando os nossos olhos e subitamente, num determinado momento, debaixo de uma árvore, numa cachoeira, contemplando o mar, sob um céu estrelado, admirando um pôr do sol, plim, como se fosse por um milagre, um estalo, nos auto-iluminamos. Inclusive, o Espírito Emmanuel vai nos dizer no livro Vinha de Luz, no capítulo 96, que recomendamos a vocês posteriormente a leitura, ele vai dizer que a iluminação da mente é alguma coisa, vamos traduzir aqui para a gente não ter que especificar conceito a conceito, que a iluminação da própria alma, para não entrar nessa definição de mente, consciência, inconsciente, pré-consciente, a iluminação da alma, segundo Emmanuel, ela demanda tempo. Então, ela não é de uma hora para outra. Ela demanda esforço. Eu preciso mobilizar recursos internos. Essa autoiluminação, ela não chega como uma dádiva, como um presente. Ela é forjada, ela é erigida, construída na nossa relação conosco e, simultaneamente, na nossa relação com a natureza, com os outros, com Deus, com os bons espíritos. Demanda paciência, porque nós vamos errar e acertar, vamos achar que já alcançamos esse estágio, quando podemos estar iludidos. Então, a gente vai precisar de paciência para continuar, para que caindo a gente se levante, para que desanimando a gente recobre o bom ânimo e se encha de entusiasmo por essa tarefa que ninguém vai fazer por nós, ninguém pode nos iluminar. Do mesmo modo que Jesus perguntava o que o seu interlocutor queria, ele dava essa liberdade, liberdade que o Pai nos concede, de fazermos isso agora ou de fazermos depois, assumindo os riscos e as consequências dessa procrastinação, desse protelar. O que nos faz lembrar o diálogo de Jesus com Públio Lentulus, nesse romance belíssimo, que todo espírita estudioso certamente já leu ou
há de procurar ler, que é o romance Há 2000 anos, quando Jesus pergunta para ele se ele queria, pergunta e propõe que ele poderia segui-lo desde já, ou, caso ele preferisse, ele teria a eternidade pela frente. E naquele momento, dado seu orgulho, ele escolhe a eternidade pela frente. E graças também a ele ter escolhido a eternidade pela frente, embora preferíssemos, pensando nele, que ele tivesse escolhido lá na hora seguir o Cristo, é que nós também temos todos esses livros maravilhosos. O que não impediria, se ele tivesse aceito o convite do Cristo lá atrás, de também trazer esses livros maravilhosos para nós. Mas é uma saga, é uma experiência muito humana. Então, esse serviço de autoiluminação demanda tempo, esforço, paciência e perseverança, como está lá em Vinha de Luz, no capítulo 96. E no Consolador, o que é exatamente que Emmanuel vai nos falar? Nós podemos colocar como referência as questões 220, 230 e a questão 351, quando perguntam para Emmanuel como entender esse amor a nós mesmos. E Emmanuel vai dizer o seguinte, que esse amor, para ser desenvolvido, para ser entendido, sentido, e de alguma forma, para que ele possa sair pelos nossos poros na nossa vida de relação, nós precisamos de vigilância. E muita gente pode pensar assim, não, mas quando eu ando nas ruas, eu estou sempre vigilante. Se alguém vem para me assaltar. Não, quando eu entro numa determinada rua de noite, eu abaixo o farol, ou eu aumento o farol do meu carro. Não, se uma pessoa suspeita para ao meu lado no sinal e o vidro está aberto, eu levanto rapidamente esse vidro. Eu estou sempre vigilante, porque antes de dormir, eu verifico as portas e janelas da minha casa, como se vigilância se traduzisse numa postura de medo. Ser vigilante é estar vígil. E o que é uma pessoa vígil? Ora, uma pessoa vígil é uma pessoa que está desperta. Ela não está adormecida. Ela não está dormindo. Então, eu estou vígil quando eu ouço uma palestra e faço links com outros conhecimentos que eu já adquiri. Eu estou vígil quando eu estou junto à natureza e observo o vento sacudindo os galhos de uma árvore. Observo a textura de um fruto ou de uma folha. Eu estou vígil quando eu percebo o suceder das estações. Estou vígil quando percebo e sinto os ciclos que se abrem e se fecham na vida dos meus filhos, na minha relação conjugal, no meu próprio corpo. Quando chega o período da menopausa, da andropausa, as mudanças hormonais que se processam no nosso organismo. Então, uma pessoa vígil, que está em estado de vigilância, é uma pessoa desperta. E quem é desperto vive o hoje. E além do hoje, vive o aqui e o agora, ao contrário do ansioso, que está lá na frente, preso ao futuro, a preocupações, e ao contrário do melancólico ou depressivo, que arrasta aspectos do seu passado, passado remoto ou passado recente, numa eterna ruminação. Então, estar vígil é estar presente, aonde se encontra o nosso corpo. É estar no aqui e no agora. Como disse Jesus, que a gente não deveria se preocupar com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Que olhássemos os lírios do campo e as aves do céu, que não tecem, não fiam, não guardam em celeiros.
é viver o hoje, porque no hoje nós nos preparamos para o amanhã. No hoje nós nos reconciliamos com o nosso ontem, com o nosso passado. Por isso Emmanuel encarece, sublinha que o caminho do alto amor implica em estarmos presentes, atentos. Perguntaram certa feita para Buda se ele era um Deus. E dentre tantas respostas atribuídas a ele, e dada a sua sabedoria, ele disse: eu não sou um Deus, eu apenas estou desperto. Que nós traduziríamos por vígio. Eu estou vigilante. Que é diferente da figura do vigilante, que cuida de um lugar para que ele não seja invadido. A não ser que a gente pegue o símbolo do vigilante, então eu estou num processo de autocuidado comigo. E por quê? Porque eu não quero ser surpreendido por influências obsessivas, por sugestões alheias que me desviem do foco, da minha meta, dos meus objetivos nesta reencarnação. Emmanuel vai nos dizer também que o amor a si mesmo é um processo de iluminação íntima no qual nós irradiamos espontaneamente o tesouro de nós mesmos. Vou repetir. O alto amor é um processo de iluminação íntima, de iluminação de nós mesmos, onde nós irradiamos o tesouro que nós carregamos. E aí nós lançamos uma segunda pergunta. Qual é o tesouro de nós mesmos que nós irradiamos? Já que a boca fala daquilo que está cheio o coração. O que eu irradio através do que eu percebo e do feedback que eu recebo? Eu irradio zanga, implicância? Eu irradio só irreverência, deboche, ironia? Eu irradio com frequência mau humor? Ou eu irradio simpatia, generosidade, serenidade, alegria de viver, boa vontade? Todos nós possuímos um tesouro interior. E dependendo do estágio do nosso alto amor, da nossa autoiluminação, é isso que nós vamos irradiar para as pessoas. Paciência ou impaciência? Vontade de viver ou desânimo diante da vida? Boa ou má vontade? Emmanuel tem um livro no qual ele diz, o livro se chama Visão Nova, em que ele se refere à importância da boa vontade. Leon Denis fala da vontade em O Problema do Ser. E Emmanuel reitera que antes da gente desenvolver a vontade, a gente precisa trabalhar a boa vontade. Ele cria, inclusive, uma paráfrase junto àquela expressão: fora da caridade não há salvação. Emmanuel vai dizer: fora da boa vontade não há solução. Boa vontade diante de uma pilha de louça para lavar. Boa vontade diante da necessidade de ir a um banco, a um supermercado, a uma repartição pública. Boa vontade diante de uma pilha de roupa para passar. Boa vontade para o trabalho do atendimento fraterno na casa espírita, para ajudar os filhos nos deveres escolares. Boa vontade. Ele coloca como um degrau importante para a gente chegar, quem sabe lá na frente, na caridade. Fora da caridade não há salvação. O exercício da boa vontade. Então todos nós temos um tesouro íntimo que nós podemos irradiar como produto das nossas aquisições internas. E aí o Espírito Emmanuel vai também nos dizer uma coisa muito interessante, que esse tesouro de nós mesmos, ele se encontra no nosso santuário interno.
santuário interno. Eu não sei quanto tempo nós ainda temos. Eu estou um pouquinho perdido com relação ao tempo. Quanto tempo nós temos, por favor, para eu não extrapolar? Você ainda tem aí 20 minutos, fique à vontade. Tá ótimo, obrigado. Então ele vai nos dizer que esse santuário interno, que nós vamos chamar de reino dos céus, na linguagem do Cristo, de recanto seguro, relembrando a linguagem de Joana de Ângeles no livro Filho de Deus, que esse santuário interno, ele precisa ser cultivado. Nós vamos dar o passo a passo desse cultivo, como uma receita para o processo de autoiluminação. Mas vale lembrar que num outro romance belíssimo, intitulado Renúncia, o espírito Alcione, em conversa num evangelho no lar, com seu pai, com aquela que ficou sendo sua madrasta, ela vai dizer que aprendeu com o padre Damiano, em Ávila, na Espanha, e nesse momento do livro, da narrativa de Emmanuel, ela está na França, com o pai, com uma irmã, fruto do segundo matrimônio do pai, e com essa madrasta, que ela aprendeu com o padre Damiano, que é o nosso Emmanuel reencarnado, que o evangelho precisa ser meditado, conhecido, sentido e vivido, mas que para isso nós precisamos nos tornar sacerdotes da nossa própria iluminação. Formidável esse conceito. Eu posso aprender com um padre, com um pastor, com um médium, com um guru, com um avatar. Posso aprender com os grandes escritores da Terra, sejam eles quem forem. Mas, inevitavelmente, eu preciso me tornar sacerdote da minha própria iluminação. Eu preciso me emancipar. Eu preciso trabalhar com autonomia a partir dos referenciais que eu disponho. No nosso caso, são os referenciais espíritas. Eu preciso ser o autor da minha própria vida e não ficar pegando carona o tempo inteiro num amigo, num médium ou em qualquer outra figura. Eu tenho que caminhar com as minhas próprias pernas. Se nós que somos pais e mães e somos espíritos imperfeitos, quando nos tornamos pais e mães, trabalhamos para que os nossos filhos deixassem de ser bebês e se equilibrassem sobre as próprias pernas e fossem desenvolvendo todas aquelas etapas do desenvolvimento psicológico, quanto mais o nosso pai maior, quanto mais o Cristo, quanto mais o nosso anjo guardião, todos eles querem que nós nos tornemos sacerdotes da nossa própria iluminação, que não significa cerrar os ouvidos e os olhos às contribuições que o Espiritismo e os autores encarnados e desencarnados nos oferecem. Ao contrário, é mergulhar nesse imenso oceano da literatura espírita, da codificação, das obras subsidiárias, mas é transformar tudo isso, é permitir que todo esse acervo de informações faça a massa levedar, faça a massa crescer. É transformar o trigo em pão. É transformar a informação em conhecimento. E o conhecimento em autoiluminação. Para que a gente possa amar a Deus, ao próximo, e primeiramente a nós mesmos, com toda a força, com todo o coração, com toda a alma, com todo o nosso sentimento. Este santuário interno, Emmanuel vai dizer que para que a gente possa iluminá-lo, nós precisamos fazer esforço. É também o que ele diz na mensagem de Vinha de Luz, no capítulo 96. E aí vale uma ressalva. Fazer esforço é diferente de fazer força. Não, César, isso é só um jogo de palavras. Você está dizendo a mesma coisa,
construindo a frase de forma diferente. Vamos lá. Fazer força. Eu não vou remover de mim as imperfeições que eu carrego a fórceps. Uma vez eu ouvi de uma expositora, nós temos que arrancar as imperfeições de nós. Se eu arranco as minhas imperfeições, eu estou me arrancando e me dilacerando por dentro. Primeiro que imperfeição não é defeito de fábrica. Imperfeição não é sinônimo de defeito. Imperfeição é uma característica que precisa ser desenvolvida, trabalhada, esculpida, transformada, para que ela vire perfeição. Nós somos seres perfectíveis, destinados a essa perfeição relativa. Quem disse que nós somos luz foi nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele não disse que nós seríamos luz. Ele é categórico. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Então nós somos luz porque somos filhos da luz. Mas o que a gente precisa é reconhecer essa luz, é ampliar essa luz, é nos auto-iluminarmos, é fazer bom uso dessa luz, que tem como ingredientes a inteligência, a afetividade, o livre-arbítrio, esses grandes atributos da alma humana. Então, esforço próprio é mobilizar de maneira adequada as nossas energias, porque só combater imperfeição não tem como resultado desenvolver perfeição. Há um psicólogo americano, já desencarnado, ele é um dos pais da psicologia humanista, o Carl Rogers, que dizia em seus livros: é no momento em que eu me aceito como sou que eu me torno capaz de mudar. É um paradoxo. Aceitar é não me comprazer com as minhas mazelas. Não é isso. É não ficar brigando comigo. Ah, mas o apóstolo Paulo fala do bom combate. Ele não fala do combate. Eu não tenho que me combater. Eu tenho que desenvolver um bom combate. E um bom combate implica em usar ferramentas adequadas, instrumentos adequados. Senão eu me mutilo todo. Por isso, a autoiluminação pressupõe esforço próprio. E esforço, inclusive, para me aceitar. Porque é o mesmo Paulo que vai dizer: não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas com a graça de Deus já sou o que sou. Não somos ainda anjos, somos em potencial. Mas com a graça de Deus, chegamos até aqui, trabalhando no Meimei, em Angra, eu trabalhando aqui no Francisco de Assis, em Nova Iguaçu, e os demais nas suas respectivas casas espíritas. Às vezes, a gente se depara com companheiros que têm pressa de evoluir. E será que a evolução se faz aos saltos? A natureza se constitui aos saltos? Dr. Bezerra tem uma frase quando fala de unificação, que a unificação é urgente, mas não é apressada. Então eu diria, parafraseando ele, que o nosso processo de autoiluminação, ele é urgente, mas ele não é apressado. Porque na pressa eu posso me iludir em relação às minhas conquistas. Eu posso tanto me superestimar, como posso me subestimar. E tudo que eu preciso é saber exatamente quem e como eu sou. Cada vez mais pelos meus próprios olhos, porque a gente vai se construindo muito a partir dos olhares dos outros. Emmanuel diz que é preciso autoeducação.
educarmos os nossos pensamentos, educarmos os nossos impulsos, educarmos a nossa criatividade, educarmos a nossa língua. Embora eu não acredite que os espíritas de Angra tenham problema com isso. Eu acho que só apenas nós, aqui na Baixada Fluminense, é que temos esse tipo de problema. Na verdade, é um problema do ser humano, independente da região, né, e da casa espírita que a gente frequente. Então, nos autoeducarmos. E isso demanda paciência conosco, porque a gente vai cair e vai levantar. Quando a gente diz nunca mais eu vou fazer isso, aguarde, que daqui a pouco a gente vai estar fazendo. Se não por querer fazer, mas pela força do hábito, do condicionamento. Emmanuel diz que é preciso cumprir os nossos deveres domésticos, profissionais, religiosos, os nossos deveres como cidadãos. É no bom cumprimento dos nossos deveres que a gente também se ilumina. Há uma narrativa atribuída a Gandhi de que alguns homens procuraram o Mahatma porque queriam se auto-iluminar. E esperavam que Gandhi desse ensinamentos místicos, herméticos, profundos. E Gandhi, então, pediu que eles capinassem um terreno. E assim eles fizeram. No dia seguinte, aguardando um novo, ou pelo menos o início, né, do processo de ensinamento de Gandhi junto a eles, Gandhi pede que eles limpem os vasos sanitários. Eles ficam meio ressabiados, mas fazem isso. No dia posterior, que auxiliem na cozinha. E depois de uma série de tarefas, eles resolvem, então, juntos indagar ao Mahatma quando começaria o processo de iluminação deles. E Gandhi simplesmente responde: quando vocês começarem a fazer com boa vontade tudo o que vocês estão fazendo com má vontade. Então, a boa vontade nas coisas comezinhas do cotidiano. Eu lia certa feita um livro que continha uma entrevista com o Dalai Lama, esse grande líder do budismo tibetano, e em certo ponto, o livro se chama Contentamento. É um diálogo do Dalai Lama com Desmond Tutu, o antigo arcebispo da África do Sul, amigo de Nelson Mandela. Então é um diálogo mediado por um repórter. Um diálogo muito rico. E a certa altura, o Desmond Tutu fala do quanto se ilumina uma mãe dentro de casa, cuidando dos seus filhos, lavando, passando, presa aos seus afazeres domésticos. Porque a gente só pensa em autoiluminação na realização de grandes tarefas. E há pequenos préstimos que são excelentes degraus para o nosso processo de autoiluminação. Há uma poesia muito bonita de Gabriela Mistral, poetisa chilena, que fala sobre isso, sobre o prazer de servir. Então, cumprindo os nossos deveres como pai, como mãe, como professor, advogado, médico, como secretária, como seja lá qual seja a nossa profissão, nós estamos observando a importância dos deveres na nossa caminhada. Emmanuel vai falar, estamos quase concluindo, da importância da gente perseverar na fé. Fé em Deus, fé na vida, fé no homem, fé raciocinada, mas fé em nós mesmos. Fé no nosso imenso, rico e inexplorado potencial. A gente se ilumina evangelizando crianças. A gente se ilumina cuidando de um jardim, cuidando de um animal doméstico que tenhamos em casa. A autoiluminação não vai ocorrer conosco, nós ocidentais, de uma forma mística,
de uma forma isolada do mundo, em cima de uma montanha, dentro de uma gruta. Nós somos chamados a um processo de autoiluminação genuinamente vinculado às nossas tarefas cotidianas. Se nós olharmos alguns desses espíritas, hoje na vida espiritual, a maioria deles foi casado ou casada, e junto às tarefas do lar e da profissão, desenvolveram as tarefas espíritas. Bezerra é um exemplo maior disso tudo. Se casou 2 vezes, se casa com a cunhada e teve muitos filhos, e muitos faleceram por males diversos. Então, a proposta da autoiluminação é uma proposta que se confunde com o viver. O viver as coisas simples da vida. É nos encantarmos com cada amanhecer, vivermos o início do dia como se fosse o primeiro, ou como o último que nós possamos ter ainda encarnados. É ver milagre numa lágrima, num sorriso, num olhar de ternura, num abraço que nesses dias faz tanta falta para todos nós. É ver na alegria de um cão ou no charme de um gato a presença de Deus, ou naquele passarinho que canta na nossa árvore de manhã. A providência divina procurando nos animar, nos reanimar para a continuidade das nossas vidas. E para encerrarmos, meus irmãos e minhas irmãs, eu deixo para vocês uma poesia sem métrica, sem rima, que uma vez me foi sugerida por uma voz amiga, num desses momentos delicados em que a gente julga que apenas os outros são iluminados, que nós somos os apagados, ou que vivemos em permanente apagão. E essa voz disse assim, e eu reparto com vocês: acredito em você, no que pode e sabe fazer, na sinceridade das suas intenções, na legitimidade do seu suor, na ternura do seu olhar, no seu sorriso amigo e fiel. Acredito em você, ainda quando se contradiz, quando está irado, cansado, chateado, porque respeito seus instantes de medo, dúvida e dor, quando me revela um pouco do que você ainda é. Acredito em você, no seu entusiasmo vibrante, na sua capacidade de refletir e seguir quando tudo te convida a desistir. Creio em cada gesto seu e torço por sua vitória, na batalha silenciosa que travas consigo. Acredito em você, como acredito em Deus e na vida, por tudo o que você é, embora quase nada, ou muito pouco, acredite ser, acredito em você. Acredito em vocês. Obrigado. César, agradecidos estamos, assim, de corações cheios mesmo de alegria, de você, trabalhador espírita com tantos compromissos, ter se disponibilizado a trazer uma mensagem de autoiluminação, nos reforçando que o esforço, a paciência, são as... Eu fico muito feliz de, dentre os livros que você comentou na sua exposição, a gente no Grupo Espírita Meimei está estudando alguns deles, né? Ah, é? Nós estamos fazendo a leitura coletiva das romances de Emmanuel, estamos há 2000 anos, quase acabando, para iniciar os 50 anos depois, e daqui a 15 dias iniciamos o estudo do Consolador. Então, fiquei feliz com a sua fala e reforçando em nós, né, que a gente está nesse... E mais uma vez eu vou agradecer em nome do Grupo Espírita Meimei as suas palavras tão confortadoras e consoladoras para todos nós. Obrigado.
Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. E a prece Tá? final? Quem faz? Márcia, deu uma falhada. Ela está pedindo, César, para você fazer a prece final para a gente. Tá bom. Obrigada. Jesus querido, luz de nossos caminhos, amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, unindo os nossos pensamentos para te agradecer por esta bênção que é o Espiritismo em nossas vidas, agradecer-te pelo lar, pela família, pelos amigos, pelo pão de todos os dias, por esse corpo físico, instrumento da nossa evolução. Agradecer, Senhor, pelos bons espíritos que insistem e perseveram do nosso lado nos momentos delicados, infundindo ânimo, coragem, a fim de prosseguirmos. Permite, Mestre, que todos aqueles que se encontram enfraquecidos, entristecidos, encontrem palavras de ânimo, músicas que lhes toquem a sensibilidade, poesias, olhares, sorrisos, sinais na natureza, para que possam perseverar. Permite, Senhor, que o grupo Meimei, sob a inspiração dessa doce benfeitora, possa prosseguir com suas tarefas abençoadas, ultrapassando limites, vencendo resistências, sem desfalecimento, mesmo quando outros desertarem ou se afastarem, que amorosamente, com dedicação, com afinco, todos possam prosseguir. Abençoa, Senhor, esse grupo de estudos e de amor fraternal. E abençoa-nos a todos, por misericórdia, Senhor, permitindo-nos assim, em nossos lares, neste instante, estarmos em paz, e que assim seja.